Boa noite, né? Meu nome é Vitor, mais uma vez aí com vocês. E hoje nós vamos estar falando aí sobre o teorema aí, né, de Thevenin. Por quê? Qual é a ideia? Nós vamos começar por um circuito básico hoje e depois a gente pega um circuito mais avançado. Inicialmente aí, né, ele pede calcule o circuito equivalente de Thevenin para o circuito abaixo. E depois calcular o circuito equivalente, ele pede encontre IL, que é a corrente que passa lá pelo resistor RL, para os seguintes valores de RL. RL igual a 6 ohms, RL igual a 16 ohms e RL igual a 36 ohms. Então, para começar nesse circuito aí, que tem duas fontes, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Então a primeira coisa que eu faço é calcular meu RTH, o resistor de Thevenin. Dessa forma, inicialmente eu precisaria eliminar as minhas fontes independentes. Fontes independentes que eu tenho a V1 de 32 volts e a fonte I de 2 amperes. Para mim eliminar uma fonte de tensão, eu simplesmente retiro ela e substituo por um curto. Nesse caso ali eu fecharia o R1 com o final ali embaixo do R2. E minha fonte I, que é uma fonte de corrente, basta substituir por um circuito aberto, ou seja, retirar ela do circuito. Então, calculando meu RTH, o meu circuito ficou dessa forma. Pode olhar aí que a fonte de tensão foi substituída por um curto e a fonte de corrente ficou aberta. Baseado aí, é muito simples. O RTH ele é a resistência equivalente que eu encontrar no ponto AB. Pode olhar ali no ponto AB, a carga foi removida. No ponto AB, o que eu teria para calcular? Se você analisar aí, você pode ver que o R1 ele está em paralelo com o R2. Então eu calculo primeiro o R1 em paralelo com o R2, que vai ser 4 em paralelo com 12. Se você fizer essa conta, você vai achar que é 3 ohms. E esses 3 ohms, ele está em série com o R3. Então, 3 mais 1, 4. Então o meu RTH ele fica por 4 ohms. No resistor de Thevenin, 4 ohms. Eu guardo ele agora e vou partir para o próximo passo, que é calcular o VTH, ou seja, a tensão, né, da fonte de Thevenin. Para calcular o VTH, eu volto, né, o meu circuito para o lugar, do jeito que estava antes. Como o ponto A e B ali, eu tirei a carga, né, ficou aberto, tirei o RL, fica um circuito aberto. Como o R3 ele não passa corrente, porque está aberto, a sua malha ali está aberto, ele não passa corrente, o meu VTH vem para o ponto anterior. Você pode olhar ali onde está o VTH. O VTH é aquele ponto ali, eu tenho que achar a tensão ali. Então eu criei uma malha I1, pode observar aí, e criei a malha I. Dessas duas aí eu vou conseguir achar o meu valor, né, do VTH. Então começando aí analisando a malha I1. O que seria, começando pela fonte, 32 volts. Então seria mais 32, né, de acordo com o sentido, os resistores polarizados, conforme o sentido que eu escolhi. Menos 4 vezes I1. Menos 4 queda de tensão, e 1 é a corrente que passa no R1. O R2 ele passa tanto no I1 como na malha I. E pode observar que da forma que eu escolhi o sentido da corrente, eles estão polarizados iguais. Tanto na malha I1 quanto na malha I é a mesma polarização, mais e mais e menos e menos. Então dessa forma a corrente que passa no R2 é a soma de I1 com I. I1 mais I. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, menos 12, que é uma queda de tensão,
que multiplica I1 mais I. Essa é a corrente que passa no R2. Não tendo mais nada, isso tudo igual a zero. Resolvendo aí dessa forma, você vai encontrar essa equação. 16I1 mais 12I igual a 32. Simples. Dessa forma, o que eu posso observar? Que meu I, que é a outra malha aí, eu já tenho o valor da corrente. O meu I vale 2 amperes. Se meu I vale 2 amperes, basta substituir, voltar na equação que eu encontrei ali e substituir o meu I por 2. Eu substituindo aí, conforme vocês estão vendo aí, eu vou encontrar que meu I1 é igual a 0,5 amperes. Então, meu I vale 2 amperes, meu I1 0,5 amperes. Agora eu vou partir para o VTH. Observe aí minha referência, né? Meu terra, aonde está. Então, baseado nisso aí, você pode verificar que o meu VTH ele é igual ao VR2. O que seria o VR2? A tensão no resistor 2, no R2. Que você pode analisar da seguinte forma: se eu tivesse aí com um ohmímetro aí e fosse medir a resistência ali do R2, eu tenho 12 ohms, correto? Agora eu boto na escala de voltímetro, pego a minha ponta de prova preta e boto ali na referência, no terra. Pego a minha ponta de prova vermelha e coloco depois do R2. Então eu encontraria uma tensão ali, correto? Agora, se eu pegar minha ponta de prova vermelha e mover ela lá para o VTH, tiro ela de cima do R2 e boto lá no VTH, eu vou encontrar a mesma tensão. Então, baseado nisso aí, eu posso garantir que o meu VTH é igual ao VR2. Então, basta eu calcular a tensão no resistor 2. O que seria tensão no resistor 2? A resistência vezes a sua corrente. Então, como está aí, 12 que multiplica I1 mais I. Como nós vimos lá atrás, é a corrente que passa no R2. I1 mais I é igual a 2,5. Esse 2,5 vezes 12, que é a resistência, eu vou achar a minha tensão VTH, que é igual a 30 volts. Então já achei lá atrás o meu RTH, 4 ohms. Agora eu achei o VTH, 30 volts. Pronto, meu circuito equivalente de Thevenin já fica pronto. Já dá para me fazer os exercícios para frente conforme foi solicitado. Então meu circuito ficaria dessa forma, né? VTH 30 volts, o RTH 4 ohms. Só que aí agora nessa parte do circuito ele pede para calcular o IL, ou seja, a corrente que passa no RL igual a 6 ohms. Então eu já botei o valor do RL aí. Fica muito simples agora, né? Como meus resistores equivalentes 4 mais 6 é igual a 10, 30 é igual a 10 vezes IL. IL é igual a 3 amperes. Muito simples. Então esse é um dos maiores objetivos do circuito, né? Você reduzir e agora simplesmente não ter necessidade de calcular tudo que nós calculamos lá atrás, anteriormente. Fica muito simples agora. E eu vou substituir agora nesse momento o RL por 16 ohms. Então a equivalência ali seria o RTH mais o RL, que seria 16 mais 4, ou seja, 20 ohms. Meu IL, dessa forma, passa a ser 1,5 amperes. E, por último, ele pede para substituir por um resistor de 36. Então, meu RL foi para 36, somado com 4 ohms, 40. Dessa forma, eu acho a corrente IL 0,75 amperes. Terminamos mais um circuito, e o próximo será um circuito de Thevenin com fonte controlada, que é um pouquinho mais complexo. Desde já, obrigado pela atenção, uma boa noite.